Começa agora mais um podcast. Produtividade. Bom, produtividade é um processo, né? Também acho que é resultado de hábito. Quando você desenvolve um conjunto de hábitos, que dentre eles são a organização, planejamento, tudo que envolve esse processo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Do outro lado, as pessoas elas começam a procrastinar, elas começam a começar e não terminar. Elas começam várias coisas ao mesmo tempo, mas não têm foco. Então, produtividade é fundamental para que você tenha uma empresa que cresce e gera resultado. Eu provoco, às vezes, os empresários falando assim, ó, Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Porque, às vezes, o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou um e-commerce, não importa, e ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro, né? Mas existe muita centralização, existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição. Ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência. Porque para mim tem a competência do empreendedor. Meter a mão na massa, sonhar, né? O seu famoso visão, coragem e competência. Porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender com esses 3 pilares. Só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor. Olhar para indicadores. Está dentro da competência. Treinar. É um desdobramento ali da competência. Boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade, que, poxa, eu pus esse negócio de pé, porque eu tenho um restaurante e eu ia pro fogão, e eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que interessante. Agora eu tenho que fazer os outros fazerem. Então, mas olha que interessante. Ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer, apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação. Porque é a zona de conforto do cara. Boa, hein, Flavão? Então, assim, o cara não pode se acomodar. Assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas. E aí é um desafio. Legal. Tá vendo? Você que é dono ou dona de empresa aí, às vezes você fala, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para sua zona de conforto. Pode ser. É mais facinho meter a mão na massa e falar que você é trabalhador, falar para os seus amigos, sua família, nossa, eu tenho muito trabalho, do que sair da zona de conforto e Quer aprender. fazer bem feito? Faça você mesmo. Exato. O olho do dono é que engorda o que engorda o gado. Né? Se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Ele Mas não é fácil, Marcos. Não é fácil. A gente já viveu isso aí. Enfim, a gente quer provocar o empreendedor para que ele evolua, mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Total.